Programa livre para todos os públicos. Olá, está preparado para se conectar ainda mais com a sua cidade? Então, fica com a gente. O programa Urbanidade está no ar. No programa Urbanidade de hoje, nós vamos mostrar como as artes e ciências estão fazendo do meio urbano o seu picadeiro. Vamos conversar também com Tati Andrade, ela que é pediatra e vai falar da relação infância e cidade. E para começar, vamos mostrar um local de Fortaleza que infelizmente a cidade não terá mais. São 28 anos de Teatro da Praia e o Urbanidade está aqui para acompanhar o último capítulo dele aqui na PI. Aqui na PI. Porque ele continua em outro espaço com a proposta de ser palco democrático para a arte da dramaturgia. Vem comigo. As caixas de papelão na entrada do teatro sinalizam um processo de mudança. O espaço era alugado e os proprietários pediram pela entrega do imóvel. Não teve jeito. Nos figurinos e adereços dos espetáculos, as lembranças de quando ganhavam vida no palco. Hoje, iluminado pela luz do sol, desde que o teto desabou em maio deste ano. O ator e diretor Carri Costa é a alma do Teatro da Praia. Ele se despede do local que serviu por 25 anos como corpo para o seu sonho. Carri, a gente preserva nossas histórias por meio das memórias, né? Então vamos recontar um pouco da história daqui, de como começou, como foram esses 28 anos de Teatro da Praia. Eu não posso dissociar da poética de estar aqui na Praia de Iracema, né? Então nós chegamos aqui em 1993, tinha nem Dragão do Mar ainda. Quando a gente chegou por um acaso, né? Então isso é muito interessante, né? Eu vi a placa de aluga-se antiga zona portuária da cidade de Fortaleza, é uma zona muito instigante. Naquela época era tudo muito mais abandonado, muito mais vazio. Locamos o espaço e aí começou um sonho de ter um espaço cultural onde a gente pudesse convergir a cidade de Fortaleza, artistas de todas as linguagens, e foi uma luta atrás da outra para a gente fazer com que esse espaço fosse um espaço equipado relativamente bem, onde ele realmente fosse acolhedor, onde ele fosse uma casa que recebesse bem as pessoas. Eu sempre fui do seguinte pensamento: eu acho que o poder público ele pode ser partícipe disso, de qualquer iniciativa da classe artística, né? Então, se esse espaço durante 28 anos ele funcionou, mantido, gerido pela classe artística, por artistas, nada melhor do que o poder público apoiar de alguma maneira, seja através de editais, seja de apoio direto, mas assim, a gente teve sempre algumas dificuldades de conseguir esses apoios. Então era muito mais, quando a coisa estava complicada, para manter o espaço, eu viajava com o meu espetáculo para Rio, São Paulo, a gente conseguia trazer alguma grana. A gente teve muito mais apoio dos artistas da nossa cidade, sabe? Os artistas sempre tiveram muito presentes. E aí vem esse segundo impacto, né, dos donos da propriedade pedirem a casa, né? Pois é, que coisa, né? Para você. Coisa estranha. Assim, na realidade, isso começou no Carnaval de 2020, antes da pandemia. Quando os proprietários chegaram para mim e disseram: olha, a gente recebeu uma proposta de uma construtora para adquirir esses galpões, porque eles são proprietários desse, do vizinho e do outro, né? Uhum. Então eles venderiam um bloco inteiro de galpões para a construção de um prédio. Olha que coisa interessante, eu sempre tratei o Teatro da Praia como se ele fosse nosso, entendeu? Como se ele fosse dos artistas, como se fosse de propriedade dos artistas. Como eu vou sonhar tanto se eu não tiver a certeza de que eu vou ficar aqui para sempre, sabe? Mesmo não tendo. Então é uma utopia isso, eu sou utópico demais, eu sou sonhador demais. Então, para mim, isso aqui nunca ia sair daqui. Então, quando eles vieram com essa tapa, assim, foi a primeira vez que eu assim, a coisa, né? A pandemia veio. Uhum. Aí a construtora, né, se retraiu, como tudo, e aí eles não efetuaram a venda, a princípio, né? E renovaram o contrato.
Aí eu, putz, é um alívio, vou respirar pelo menos nessa pandemia. Mas tudo muito difícil, porque era o começo da pandemia. O que nos ajudou muito foi a Lei Aldir Blanc, né? Então a gente conseguiu pagar aluguéis atrasados, conseguimos manter os artistas, fazer apresentações online, enfim. Nos ajudou muito, pagar água, luz, telefone, aquela coisa toda. Passou-se o tempo, aconteceu esse problema do desabamento e aí começou o nosso grande embate, porque foi estrutural. Então assim, eles de uma certa forma também teriam responsabilidade. E o nosso embate maior foi para tentar convencê-los de que a gente queria continuar e que a gente queria reformar e deixar o Teatro da Praia lindo, novo novamente. Só que aí disseram, olha, a gente não tem interesse de fazer reforma não, porque a gente não vai renovar contrato, né? Então uma vez que não renova o contrato, a gente vai reformar para quê? Eu tinha outra opção também, que era brigar judicialmente, mas eu não me vejo nessa instância jurídica de ir na frente de um juiz brigar pelo um teatro, pela arte da cultura, pela permanência, não. Sabe, seria uma coisa muito mais, digamos assim, interessante se o próprio Estado comprasse o imóvel e a gente gerisse esse espaço como acontece em outros estados. Como eu vou sair disso, eu, Carri Costa, e como a gente que faz o Teatro da Praia vai sair disso, a gente só vai saber depois. Né? Então, assim, aí começou a minha odisseia de correr atrás de outro lugar. E mesmo antes a gente já começou a empacotar coisas, guardar figurinos, porque são 28 anos de acervo. Então o Teatro da Praia, a história dele termina aqui, mas continua em outro espaço. Acho que enquanto eu estiver por aqui... Na realidade, eu queria que o Teatro da Praia ele funcionasse até quando eu não estivesse mais por aqui, entendeu? Que ele funcionasse, que ele existisse. Porque é linda a história do Teatro da Praia. É linda, é a coisa mais linda do mundo. Ela é tão autoral, ela é tão verdadeira, ela é tão humana, sabe? Porque são artistas que construíram pedrinha por pedrinha. Mas que ele vai ser. O Teatro da Praia, ele sai daqui, da José Avelino 662, e aqui ele passou 25 anos, sabe? A gente não vai abrir mão da alma Teatro da Praia. Fala sobre a importância, né, do poder público apoiar, investir nesse tipo de espaço cultural, não só para teatro, para dança, para as outras linguagens, né? A importância o poder público ver esses espaços, enxergar esses espaços. Olha, a gente tem hoje na cidade de Fortaleza uma série de locais geridos por artistas e companhias culturais, seja de teatro, seja de música, alguns estúdios de música, estúdios de dança. É muito importante que não só catalogar, mas que existam políticas públicas voltadas para a existência, para a manutenção e para a resistência desses espaços. Nós temos que ser, hoje em dia, mais cearenses do que nunca. Quando você fortalece um espaço de uma artista, você está fortalecendo uma comunidade inteira que vai a esse espaço se ver você enquanto artista, ver você enquanto proponente da cultura cearense. Uma coisa bacana em se tratando de Teatro da Praia é que a gente, essa semana, recebeu uma resposta positiva da Secretaria de Cultura do Estado. Né? Então, assim, o secretário preparou um mapa, direcionou para o governo do Estado, o governador aprovou esse mapa. Né? Então, eu preparo um projeto e é um projeto que vai nos ajudar a alugar e a manter no Teatro da Praia, a reconstruir o Teatro da Praia em outro canto. Né? Então a gente vai juntar todos esses recursos que possam vir entrar para ter um teatro, sabe, talvez um teatro que seja o meu sonho mesmo, assim, é que ele continue a ser aquilo que o Teatro da Praia é, sabe, é muita luta o tempo inteiro. As pessoas, infelizmente, não entendem a arte e a cultura como algo transformador, revolucionário, que modifica pessoas, que transforma vidas, né? E quando você tem artistas que se propõem a contribuir com essa modificação, sabe, praticamente aquele artista está se dando muito, está se doando muito. Emocionalmente, o ator fica muito fragilizado às vezes, o artista fica muito fragilizado, porque ele está colocando ali para você a alma dele. Só me funciona viver pensando nisso, né? Um espaço onde as pessoas sejam iguais, onde exista o respeito, a tolerância, o afeto vivo, né? Ali. E que ele seja emocional, acima de tudo, emocional.
Obrigada, Carri. O Teatro da Praia vai ficar para sempre na história do teatro cearense, pode ter certeza. A gente vai conversar agora com a Tati Andrade. Ela que é pediatra e também é especialista de programas da Unicef para o Ceará. Tati, fala pra gente por que o espaço da cidade é tão importante para a infância. O espaço da cidade é tão importante para a infância porque a grande maioria das crianças nasce e cresce em cidades. Só no Brasil, 84% das famílias vivem em centros urbanos. E é nesse lugar onde a criança vai se desenvolver, onde a criança vai aprender. Então é necessário que nós tenhamos espaços públicos preparados para essas crianças. É necessário que existam políticas públicas que realmente favoreçam o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Jardins, parques, praças, lugares com muita natureza, porque a criança precisa ter contato com a natureza para se desenvolver plenamente, desenvolver sua criatividade, desenvolver sua capacidade de integração, de socialização. Então, esse contato com a natureza é fundamental, além de todas as proteções, né? Porque a cidade, ela tanto traz potencialidades como traz vulnerabilidades, né? É a poluição, é o risco de acidentes como atropelamentos. Então, as cidades precisam ser mais preparadas, ser mais amigáveis das crianças. Enquanto que na área rural as crianças têm muito mais liberdade, estão muito mais seguras, os centros urbanos eles trazem riscos tanto por conta da violência armada, como por conta da violência no trânsito, né? Então, esse espaço urbano, ele traz como eu dizia no início, tanto ele traz potencialidades, as possibilidades de serviços mais próximos, serviços de saúde, serviços educacionais, de assistência social mais próxima, mas traz esse risco da violência, que é tão comum nos nossos centros urbanos, mas é necessário realmente que nós possamos melhorar esse espaço urbano em termos também de ser um espaço mais seguro para as crianças. Para atrair as pessoas para as ruas, é necessário que a gente ofereça serviços, espaços seguros, agradáveis, né? Inclusive eu queria destacar o programa de criação de praças e brinquedotecas, brinquedopraças, tanto da Prefeitura de Fortaleza como do Governo do Estado, a partir do programa Mais Infância Ceará, que tem oferecido esses locais, né? E, como eu dizia, precisam ser locais bem estruturados, seguros. Não adianta fazer um parque que vai oferecer riscos para as crianças se acidentarem. Não podemos também ter locais em que não haja a possibilidade de um adulto estar confortável ao mesmo tempo em que observa uma criança enquanto ela brinca. E eu queria destacar aqui o contato com a natureza. Nesses locais, né, que precisam estar preparados, precisa ter muita natureza, precisa ter árvores, precisa ter canteiros. O contato com o canteiro é interessantíssimo para a criança. Para vocês terem uma ideia, essa proximidade com a natureza melhora o sono, melhora a memória, a criatividade, melhora toda a capacidade de socialização da criança, a própria capacidade física é melhorada nesse contato com a natureza, que tem sido estudado muito nos últimos anos por vários autores sobre essa importância desse contato da criança com a natureza. Já já a gente volta a falar com a Tati Andrade. Agora a gente dá uma pausa e no próximo bloco você vai conhecer como a cidade se transformou no picadeiro. Depois das medidas de isolamento necessárias, artistas circenses e plateia voltam a se encontrar. E a cidade virou picadeiro. De dentro da Kombi para praças e parques de Fortaleza. Essa é a Companhia Lagus, formada por Felipe e Romina, que há 8 anos transformam a cidade em um grande picadeiro. Sou nascido em Fortaleza, né? E desde 2008, 2009, né, que eu trabalho com palhaço, e desde 2013 que a gente roda muitas cidades, né? Então, minha relação com a cidade, de forma em geral, com os parques e tudo, é a possibilidade do encontro, né? Assim, gerar possibilidade do encontro em cada lugar que a gente vai, né?
tô descobrindo o Parque do Cocó, tô descobrindo a praia, né, outros lugares. Então, assim, relação com a cidade mesmo, cada dia uma descoberta nova, um lugar para você visitar, mesmo estando dentro da minha cidade, né? Cada vez ela se move assim com mistérios, assim com coisas, né, novas a descobrir, como o Parque do Cocó. É bem bonito isso, porque mesmo a gente residindo aqui, eu no caso, né, há 8 anos, eu percebo que cada vez que eu saio e a gente volta para Fortaleza, a gente olha com outra perspectiva, a gente olha com outro olhar, como um olhar de nova descoberta, sabe? Como que a gente não se permite ficar, eu já conheço a cidade. Não, porque sempre ela está mudando, porque as pessoas mudam sua relação afetiva também com ela, e nós também junto com ela, com a cidade. A gente viajou muito pelo Brasil. E tem cidades que a gente guarda assim no coração, e é pelas pessoas, porque as pessoas geram isso, geram esse vínculo, esse afeto. Até uma coisa que aconteceu é que a gente foi em várias cidades que as pessoas apresentavam a cidade pra gente, e quando a gente voltou assim para Fortaleza, aí a gente tem que conhecer mais as coisas de Fortaleza para quando vier pessoas de fora a gente apresentar a cidade para elas, né? A dupla já passou por diversos estados do Brasil, ministrando oficinas, apresentações teatrais, e contam como é viver na itinerância. A minha relação com a itinerância, que ela vem um pouco da minha família, né? Mesmo meus pais não sendo de circo, nos tocou desde muito nova ter que sair da cidade onde eu nasci por conta do trabalho do meu pai para outra cidade, ir nessa outra cidade, fazer novos amigos, me relacionar com as pessoas, aprender uma nova cultura mesmo sendo no mesmo país. E depois de ali, com 18 anos, sair de novo em procura das minhas perspectivas, dos meus desejos. E depois eu me encontrei com o circo, que o circo é totalmente itinerante. Então eu encontrei como que parte da minha alma fazia assim uma reconexão com algo através da arte que poderia unir aquilo que eu já era com o que eu realmente sou, entende? Na essência. Então a itinerância para mim é muito forte. Então um pouco o circo ele nos permite conectar isso com as pessoas através da arte, né? A Lagoos é isso, essa rede de emoções e relações. Então, a minha relação com a itinerância veio mais com a coisa do circo, do teatro. Eu saí de Fortaleza para fazer formação no Rio de Janeiro. E aí começou, digamos, primeiro fiozinho dessa itinerância. Depois do Rio de Janeiro, 9 meses, 1 ano de formação. Aí fui para Florianópolis. E aí, para dar continuidade a esse processo de aprendizado na linguagem do palhaço, da palhaçaria, e fui gostando. Rio de Janeiro, depois Florianópolis, e aí nesse gostar a gente adquiriu um Fusquinha e a gente saiu de itinerância de Florianópolis até Fortaleza. E aí a gente pegou muito gosto pela estrada, aprendeu muito, em todos os lugares que a gente passou, assim, foi uma grande formação pra gente, e daí a gente não parou mais. Aí, a Lagoos tem alma itinerante. Como você falou, né? Rede de emoções e relações através da arte. Sobre o picadeiro móvel, né, assim, sobre essa possibilidade de você apresentar em diversos lugares da cidade, né? Então, pra gente é sempre um desafio, né? Sempre uma puxada de tapete, porque quando a gente já está juntos como companhia há 8 anos. E quando a gente acha que está confortável e que já pegou o ritmo da coisa, vem algo novo e puxa o tapete da gente. A gente pensa, mais uma experiência para nossa trajetória, né? Sempre nos ensina, né, o fato de estar mudando de lugar, apresentando para outro público. Nessa pandemia, a gente encontrou outras formas também de se aproximar das pessoas. Fizemos a Serenata da Alegria, que a gente ia na porta das casas das pessoas e levava uma versão pocket do nosso espetáculo. E geralmente era uma madrinha que mandava para o afilhado que não veia faz muito tempo, ou uma tia que mandava para os sobrinhos, e assim, era como um presente. A gente levava uma carta e lia, e além disso fazia números de circo. Então naquele momento era tudo
inesperado, a gente não sabia o que podia acontecer, mas a gente estava aberto, né? E é importante, assim, além do urbano, né, que a gente sempre chega nos lugares assim também, além das casas, dos lugares que a gente passa, a gente olha para saber se tem algum lugar que pode se apresentar ao público, né? Então, todos os lugares que passam pessoas, essa possibilidade, olha aqui, pode ser legal uma apresentação, né, e tudo. E também as pessoas, quando o público é muito animado e às vezes o público é mais retraído e aí você fica, nossa, será que tá gostando? Aí é retraído, mas no final vem, te abraça e ai, gostei muito, não sei o quê. Então esse é um mundo, né? A gente se encontra muito afortunado, né, de ter o circo nas nossas vidas e de ter a possibilidade de levar o nosso trabalho em todo lugar, até na porta das casas das pessoas. Então agradecemos, né? Poder falar mais sobre o nosso trabalho, para a gente é uma paixão, então poder compartilhar um pouco da nossa história e do que a gente ama fazer, a gente agradece. Bom, no momento que a gente vive, né, graças a Deus ultrapassando aí algumas barreiras, eu acho extremamente interessante essa interação criança, família, ar livre, né, proporciona mais bem-estar. É mais cultura. O circo fez parte da minha vida porque na infância, né, a gente não tinha essa facilidade de TV, internet. E todos os domingos que a gente pode, a gente vem, traz nossos filhos para assistir o espetáculo. O circo na nossa cultura é extremamente importante, né? Eu acho assim, além de todo esse fator cultural, nesse momento pandêmico, né, é de suma importância um suspiro de alegria, né? E essa leveza que eles trazem para o nosso dia a dia é fundamental, né? A arte que eles trazem de forma independente, né? Tem toda essa leveza que o Ricardo falou, traz a alegria para dentro do parque. É super importante porque é um entretenimento para a criança, para as famílias, para todas as idades, né? Então, assim, traz toda essa parte cultural. Muitas pessoas não têm o acesso à cultura, né? Então, é uma oportunidade de forma que eles vêm aqui e traz o espetáculo, que é genial. A gente mesmo tendo visto várias vezes, a gente continua rindo das mesmas coisas, porque é incrível, né? Com relação à cultura mesmo, né? Porque a gente é tão acostumado à questão só de shopping e às vezes vir para uma praça dessa, onde tem um espetáculo desse gratuito, circense, é importante, né? Pra gente e para as crianças também. Agora voltamos o contato com a médica pediatra Tati Andrade. Tati, acabamos de ver a relação entre o espaço público e a arte. O quanto você acha que a arte é importante para a infância? A arte pode melhorar bastante a vida da infância porque ela tem um impacto em vários aspectos do desenvolvimento, seja no desenvolvimento emocional, seja no desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social. Então, através da arte, existem várias formas de arte, né? Desde a música, quando as crianças pequenas ouvem, por exemplo, uma música clássica e você percebe o prazer daquela criança ao ouvir aquela música, seja através do desenho, que é muito importante. A partir do desenho, a criança ela demonstra algumas das suas emoções, né? As primeiras emoções ela vai traduzindo ali em desenhos, inclusive muitos psicólogos, psicoterapeutas usam o desenho para tentar obter informações dessas emoções das crianças. É a partir da modelagem, é a partir da dramatização, né? Como é importante a dramatização para a criança mostrar seus sentimentos e desenvolver a sua criatividade. Então, a arte tem uma importância fundamental na vida das crianças e é importante, inclusive, que nós possamos ter nos municípios, no estado, né, várias opções de lazer para as famílias poderem acessar com suas crianças de forma gratuita. A pandemia, na verdade, trouxe muitos impactos primários e secundários na vida das crianças. Um desses impactos foi o fato das crianças não poderem ir à escola e terem que ficar em casa durante, especialmente, os períodos de lockdown. E esse ficar em casa teve impacto não somente na saúde física das crianças, por exemplo, mais obesidade, porque as crianças não puderem brincar ao ar livre,
não poderem receber a vitamina D do sol, que é tão importante para todo mundo, né? Não só para as crianças, mas as crianças especialmente que estão em fase de desenvolvimento. Esse sol que elas tomam contribui bastante para o crescimento físico. E a falta de lazer, a falta de convivência com outras pessoas tem um impacto muito sério nas nossas vidas. E as crianças acabam sendo as mais afetadas. Então, como eu dizia, tanto o impacto na vida, na saúde física, como na saúde emocional, e o fato de não poder ir à escola. Nós ouvimos várias crianças e elas diziam que elas estavam com saudade dos amiguinhos, estavam com saudade dos professores, estavam com saudade mesmo da sala de aula, da estrutura física da escola. Então, é de conhecimento de todos esse impacto, e agora com as vacinas é muito bom que a gente pode voltar a ter as aulas presenciais, mas que essas escolas realmente estejam preparadas para receber as crianças e os professores de forma segura. Urbanidade, para mim, é tudo que diz respeito ao espaço urbano, ao espaço das cidades, né, aos aglomerados urbanos. E isso, inclusive, hoje tem uma importância muito grande para quem trabalha com crianças, pelo fato da grande maioria das crianças viverem em cidades, né? E nós sabemos que esse espaço urbano, ele traz alguns benefícios, como acesso a serviços, como ele também traz riscos. Então, eu nasci no interior do Ceará, então não nasci num grande centro urbano, tive o privilégio de crescer, de passar toda a minha infância numa cidade pequena, mas uma coisa que me vem à cabeça quando eu penso na cidade é exatamente a possibilidade de ter contato com a natureza dentro da cidade. E hoje muitos arquitetos falam, e muitos estudiosos do desenvolvimento infantil falam da importância da criança nesse contato com a natureza. Então, aguar plantas, cuidar de um pomar, de um pequeno canteiro de ervas, é uma lembrança que é muito, assim, traz momentos muito alegres para mim quando eu lembro desse momento de cuidando de plantas na cidade. Nós não somos donos do planeta Terra, nós somos mordomos e guardiões, então precisamos tanto preservar, né, cuidar muito bem, como ensinar as crianças que o nosso planeta precisa ser melhor preservado e cuidado, não só para as atuais gerações, mas para as futuras. E o programa Urbanidade de hoje chegou ao fim, mas pensar as cidades todos os dias é algo que temos que fazer sempre. E é por isso que estamos aqui. E o nosso programa está disponível também na internet, no canal da TV Diário no YouTube. A gente se vê também por lá. Tchau!